Olá, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um MM Podcast. Hoje nós estamos aqui para abordar um assunto muito importante, muito pertinente. E nós temos alguns convidados especiais, vocês vão conhecer já já. Mas antes de começarmos aqui o nosso debate, nós vamos começar pedindo a bênção de Deus para esse momento, para essa reunião, para essa conversa que com certeza vai ser enriquecedora, vai trazer esclarecimentos para todos nós. Então eu vou pedir aqui à professora Janete que comece fazendo uma oração pedindo a bênção de Deus para esse momento. Vamos orar. Querido Deus e bom Pai, obrigada, Senhor, pelo dom da vida, obrigado por teu grande amor por cada um de nós. E neste momento, quando vamos falar de vida, quando vamos falar de saúde, nós queremos suplicar a tua presença conosco e a direção do Espírito Santo. Amém. Que as nossas mentes, que as nossas palavras, os nossos conselhos, que tudo aquilo que for falado possa de alguma maneira contribuir para que mais pessoas tenham a informação e não apenas a informação, mas também sejam motivadas a cuidarem mais de si mesmas. Amém. Que as nossas mentes e as nossas palavras sejam dirigidas somente pelo Senhor neste momento. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, pedindo a tua bênção também para cada pessoa que está nos acompanhando agora. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom, né, estarmos aqui. Nós estamos hoje com a presença de duas convidadas muito importantes que vão falar para nós sobre a questão, o tema é Outubro Rosa, saúde, prevenção, saúde da mulher. E nós vamos debater um pouquinho aqui, tá certo? Mas antes eu vou apresentar para vocês quem são essas convidadas, tá? Vocês querem conhecê-las, né? Elas estão aqui conosco hoje, vieram de longe para estar aqui. Eu tenho a professora Janete. Professora Janete, você veio de onde? Fala um pouquinho aqui para as mulheres da APEC. De onde você veio? O que é que você faz? E como foi que você chegou aqui? Conta um pouquinho para nós da sua história. Olá, Rose. Muito bom estar aqui com você. E eu, na verdade, moro em Brasília, mas eu sou baiana, viu? Sou nordestina, com muito orgulho. Que legal, olha aí, gente. E quero deixar meu abraço para cada mulher da PEC. E eu sou casada com o Luiz Mário, ele é pastor da Igreja Adventista. Eu tenho um filho, Mateus, 25 anos, está terminando o curso de psicologia. E eu trabalho coordenando as mulheres na América do Sul, parte da América do Sul, no Brasil e mais 7 países. A gente tem aí um exército de mais ou menos 1.500.000 mulheres. Eita, muita mulher. É muita mulher, mas é uma bênção, porque elas são comprometidas, elas são dedicadas. Então a gente trabalha na coordenação de tudo que essas mulheres fazem, né? Apoiando para que elas tenham vida plena, né? Vivam plenamente com Deus, plenamente com elas mesmas, plenamente com as suas famílias, seus relacionamentos e com a missão que cada um de nós tem nesta terra. Que legal. Sou formada, minha formação de base é educação, sou pedagoga e por 20 anos trabalhei aí com a educação, tenho uma pós-graduação em aconselhamento e terapia familiar, e estou terminando um mestrado, e a gente vai aí pela vida estudando, crescendo, contribuindo de alguma maneira para ajudar, especialmente no desenvolvimento dessas mulheres. Que bom, Janete, é bom a gente ter assim uma segurança de que nós temos alguém que está ali, né? Coordenando o trabalho, que tem experiência, motivada. É sempre muito bom saber que você está ali conduzindo o Ministério da Mulher na divisão sul-americana, né? Então você trabalha com as mulheres tanto no Brasil como em alguns países hispanos também, né? Exatamente. Você viaja muito, roda muito, conhece muitas realidades, né? E hoje a gente quer ouvir um pouquinho, tá? Dessa experiência, do que você tem visto aí, dos projetos da igreja, tá bom? Nós queremos ouvir um pouquinho sobre isso, tá certo? Vamos falar sobre isso. Olha, e além da professora Janete,
que é muito bem-vinda, viu, professora? Muito bom ter você aqui conosco. Nós temos também a doutora Audiclery, que é uma amiga pessoal, né? Uma querida companheira e também está aqui para somar conosco nesse podcast. Audiclery, querida, se apresente, fale aí o que é que você faz, onde é que você é, onde é que você mora. As mulheres aqui da PEC querem te conhecer também. Então, eu sou natural daqui de Caruaru. Nasceu aqui em Caruaru? Essa eu não Minha sabia, boa. gente. E é porque é minha amiga, né? Mas é porque eu sempre conheci em Recife, né? É que eu moro lá há 48 anos. Fui para estudar, né, fazer medicina e não voltei mais. Mas, enfim, casei também em Recife, tenho 4 filhos. Um terminou medicina agora. As outras 3 são 2 advogadas e uma economista. Uma advogada também é pedagoga. Está terminando pedagogia porque não gosta de direito e não quis exercer. Mas, assim, eu resolvi fazer medicina e escolhi a área de ginecologia. Especificamente, me especializei em patologia do trato genital inferior e colposcopia e faço isso há 41 anos. Então, assim, é minha paixão. Eu realmente amo o que faço e me dedico de coração. Então, você atende mulheres diariamente e ajuda em suas questões de saúde, né? Especialmente a prevenção de câncer de colo uterino. Certo, muito bom. É bom saber que nós temos uma especialista aqui entre nós que vai poder tirar muitas dúvidas, né? Vai poder nos ajudar, dar algumas orientações sobre esse tema tão importante. É verdade. Né? Mas esse mês de outubro é um mês que é conhecido como Outubro Rosa, né? E em homenagem ao Outubro Rosa, eu vim até de rosa hoje, né? Está linda! Eu vim de rosa já como uma proposta sugestiva, né? Pra gente falar um pouquinho sobre isso. A gente vê aí muitas igrejas se mobilizando, fazendo programações, né? Relativas ao Outubro Rosa. E eu queria saber, Janete, de você, quais são os programas, as iniciativas, o que é que você tem visto aí na igreja, aqui na América do Sul, e o que você teria para falar para nós, mulheres, aqui da PEC, sobre o Outubro Rosa? Bem, o Outubro Rosa é uma iniciativa pública, né? Ele acontece aí desde 1990. É bem interessante esse movimento e eu gosto de pensar que é um movimento pró-vida mesmo, para promover a vida abundante que Jesus quer que a gente viva, né? Então, quando vem esse movimento de conscientização, a igreja que também trabalha já nessa vertente de educação, de orientação, de prevenção, nós, do Ministério da Mulher, nós aproveitamos muito essa oportunidade para conscientizar as nossas mulheres. Porque a gente ganha força, né? Exatamente, está todo mundo falando, tem cartaz, tem monumento cor-de-rosa para todo lado. Então, é uma excelente oportunidade para gerar mais engajamento e trazer as pessoas para o autocuidado, né? A autorresponsabilidade de conhecer o seu corpo, buscar informação, saber como lidar com isso. Tem um dado que eu gosto, tem 2 dados que eu penso que são muito importantes. O primeiro dado é que o câncer de mama, ele é o 2º câncer mais frequente nas mulheres. Então, ele tem uma expressão que chama a nossa atenção e que eu acredito merece toda a nossa atenção realmente. Né? E um outro dado, eu gosto mais do segundo do que do primeiro, é que 30%, isso está na cartilha do INCA de 2023, assinado, e ali na cartilha eles afirmam que 30% dos casos poderiam ser evitados com um estilo de vida saudável. Então, o que a gente faz como igreja? A gente promove esse estilo de vida saudável. Que já é parte do que a gente vivencia normalmente, porque faz parte, né, do nosso contexto cristão, né? A busca pela saúde, né, pelo cuidado. Exatamente. O uso dos chamados 8 remédios naturais, né? Alguns dizem as 8 dicas do fabricante, né? Porque realmente são recursos que Deus deixou, que estão
à mão de maneira muito fácil, que a gente realmente pode incentivar e pode estimular para que as pessoas utilizem, né, e se esforcem mais para fazer disso uma realidade na vida. Então a gente tem alguns projetos. Hoje a gente tem um projeto que acontece em muitos lugares que se chama o Projeto Superação. Sim, eu já ouvi falar, já muitos distritos fazem, né? Sim. E a gente vê as mulheres se mobilizando, e é corrida, e é exercício físico. Isso. Fala um pouquinho para nós desse projeto aí. Isso mesmo. Olha, o Superação é para levar a mulher a uma conscientização, para superar várias coisas no Outubro Rosa, porque o autoexame é muito importante, os exames de rotina, que especialmente mulheres acima de 50 anos devem fazer, também são muito importantes, mas tem mais coisas aí, né? Então a gente diz que o mês de outubro é o mês da superação, porque é para superar, por exemplo, a falta de tempo. Sim. Que é um luxo, né, dos nossos dias. Aí o tempo, para algumas pessoas parece até um elogio, uma vantagem, dizer assim, tô correndo, tô cheia de coisa. Mas por trás disso tem tantas perdas, não é? Então, a gente não tem tempo hoje para se cuidar, não é? mas aí a gente quer superar isso. Superar a falta de tempo e dedicar tempo para o autocuidado. Sim, É a por isso o primeira tema é superação. superação, né? O título do Isso. projeto. Aí a gente quer superar a rotina também, que é Certo. intensa, Aham. para fazer os exames de rotina, visitar o médico, depois dos 50 anos de maneira especial fazer a mamografia, a ecografia mamária e os exames que dão sequência, né, caso seja identificado algum problema. Então a gente quer também superar essa rotina para ter tempo, encontrar tempo para esses Porque exames. esse exame, ele vai ajudar, esses exames, na verdade, eles vão ajudar um diagnóstico precoce, né? Exatamente. Que pode ser a diferença entre o sucesso ou não do tratamento, né? Se o Pode diagnóstico ser, é não, feito... ele é a diferença. Ele é, olha aí. Não Então, é? quanto mais cedo você consegue encontrar esse diagnóstico correto, você tem uma probabilidade muito maior de você tratar e de você resolver, né? Aquela E questão. prevenir, não é? Esse tipo de patologia que não tem cura. Se ele não for diagnosticado a tempo, né? A importância, eu acho, do Outubro Rosa é justamente despertar na mulher, porque a mulher, ela cuida, em geral, dos outros. Ela é a última a ser cuidada. É verdade. Né? É verdade. E eu costumo dizer que mulher não pode nem morrer. Ai, que cruel, né? Mas Não é verdade. pode, Mas porque a ela gente faz só uma cuida. falta muito Pois é, grande, exatamente, porque ela vai fazer muita falta. Então ela precisa se cuidar em primeiríssimo lugar, não é? Para que ela não venha fazer falta. Então, essas patologias que são focadas no Outubro Rosa, elas são da maior importância, como o câncer de mama, o câncer de colo, que não é tão falado durante esse mês, mas que é tão importante quanto, afinal de contas, é o terceiro em incidência, o câncer de colo de útero, é o terceiro, o de mama o segundo, o de colo o terceiro, e o quarto em mortalidade no Brasil. É, né? Então, o Brasil é um dos países que menos cuida, porque é um país assim de muitas necessidades básicas, né? Onde as mulheres não têm, eu acho que, a luz necessária para entender a importância desses exames. E também a demanda é muito grande e os hospitais não dão conta. Mas é importante que as mulheres se apercebam e se toquem para essa necessidade de buscarem. Afinal de contas, é um câncer de colo de útero, que é a minha especialidade, de 97% a 99% dos casos transmitido de forma sexual. Por isso, a vacinação vai dos 9 aos 13 anos, quer dizer, é o momento em que a menina está se preparando para entrar na adolescência, né, onde acontece o início, em geral, da atividade sexual. Então, é importante que realmente se faça essa vacina. Ô, doutora, uma pergunta. Quando a gente fala de autoexame,
no caso do câncer de mama, a gente tem a possibilidade de fazer o autoexame, né? Tem o incentivo, tem as cartilhas, as orientações. No caso desse outro câncer, de colo de útero, como é que a pessoa identifica se tem? Não há como. Não tem como. Não há como. Não tem exame que a pessoa possa fazer Não, em casa, autoexame, não, como das mamas, não né? Há como. E não que existe a pessoa sintomatologia. não tem sintomas. Nenhuma, Então, nenhuma. como é que a gente pode detectar ou descobrir? Não tem como. O único recurso é realmente fazer a prevenção. Então, como a gente costuma ensinar, quando a criança está passando para a puberdade, né, então que ela precisa ter uma visita ao ginecologista pelo menos aos 16 anos, depois que já fez a vacina, né, porque é importantíssimo que se faça a vacina entre os 9 e os 13. Já vacinamos meninos, também nessa mesma faixa etária, de 9 aos 14 em geral. Então, no Brasil existem 2 tipos de vacina, a bivalente, que pega o 16 e 18, que são o papilomavírus humano 16 e 18, que são os mais frequentes, né? E que é para lesão de alto grau, e a quadrivalente, que é a do SUS, que faz o HPV 6, 11, 16 e 18. O HPV é o papilomavírus humano, o causador desse tipo de câncer. Então, se a pessoa teve a vacinação, ela está fora de risco? Não, porque não existe vacina que garanta 100%. Não tem. Então, Não ainda existe. assim, com a vacinação... Até porque ele só pega esses tipos. Existem Certo. outros tipos Entendi. que também são de alto risco, entendeu? Entendi. Quer dizer, 6 e 11 são de baixo risco, vírus de baixo risco, e 16 e 18 de alto risco. Mas existem outros de alto risco, né? Então, é necessário que se tome conhecimento dessas coisas, para que entenda a importância. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho aqui da importância da promiscuidade sexual, porque isso é uma doença de promiscuidade sexual, não é? Se houvesse realmente se dessemos a devida importância à não prática, a abstinência, né, sexual, até como a gente costuma ensinar, como a Bíblia ensina, sim. né, até o casamento, não haveria esse tipo de câncer, Então, porque é um câncer de transmissão Sim, sexual. Então, o fato de o indivíduo ter relação sexual com vários parceiros, isso potencializa. Aumenta a possibilidade de você Certo. ter vários tipos de HPV. Entendi. Né? Porque são vários São parceiros vários diferentes. tipos. Então, a gente tem pelo menos 13 tipos de alto risco. Então, você pode não ter o 16, 18, mas você pode ter o 31, 33, Entendi. 52, Que não tem a 58. vacina. Que não tem vacina. Estão preparando a nona valente, né? Que são 9 tipos. Pegam 9 tipos de... Mas de- ainda fica faltando mas alguns. Pois é, Se mas são 13. é que eles têm uma reação cruzada, Entendi. sabe? Um vale para 2 tipos. Não vale exatamente, mas pega também. Certo. Mas o importante é a gente saber que, se você se abstém do sexo fora do casamento, então o risco não existe, porque ele é de transmissão sexual. Agora, se já houve, ninguém precisa ficar se sentindo culpado, porque existe realmente a importância de se conscientizar, de se fazer o exame anual, Certo. né, da prevenção do câncer de colo, vagina, vulva e pênis. Porque os rapazes também precisam fazer a peniscopia, a colposcopia, a vulvoscopia e a peniscopia. Certo. As pessoas que estão nos assistindo podem estar com dúvida agora com relação a isso. Veja, eu não fiz a vacina, eu posso ter algum tipo de Pode. câncer desse tipo aí, né? Contrair, né? Pronto. E se eu contrair, o que fazer? Eu detectei que estou com câncer, algum desses tipos aí. A importância de você buscar fazer o exame, fazer o exame anual, é justamente essa. Digamos que a menina começa a sua vida sexual lá pelos 15, 16 anos, que é o que mais acontece, é a faixa etária mais comum. Sim. Entre os 16 e 19 anos. Agora mesmo a gente está fazendo como dissertação do mestrado a descoberta, né? Quando se começa, em geral, entre 16 e 19 anos, a maior frequência. Então, começou com 1 ano, busque fazer a sua prevenção,
de câncer de colo. Então, no que consiste isso? Consiste na citologia convencional, feita por um profissional de saúde, e a colposcopia. Na rede pública, se faz somente a citologia. Caso a citologia dê positiva, quer dizer, existam células atípicas, lesionadas pelo vírus, então se encaminha para a colposcopia para descobrir onde está essa lesão, biopsiar essa lesão, ver que tipo de lesão é para se fazer o devido tratamento. Agora, não havendo, então se continua com a prevenção anual da citologia. Hoje está em estudo a possibilidade de fazer os métodos de pesquisa do HPV, biologia molecular, né, o PCR. Esse exame mostra se a menina tem ou não tem HPV, ou o menino, né? Porque caso tenha, ela precisa... E o tipo de HPV, se de alto risco ou baixo risco. Sendo de alto risco, ela precisa fazer um exame anual e ser acompanhada. Mesmo que ela não tenha lesão colposcópica. Porque ela pode ter o vírus e não ter lesão colposcópica. Aí ela precisa ser acompanhada. Precisa ser acompanhada. E qual é o tipo de tratamento? Tem remédio? Aí vai depender justamente do tipo de lesão que ela possa ter. Então, são vários tipos de lesão. A gente tem a lesão de significado indeterminado, que é a mais simples. Pode ter a lesão que a gente chama de neoplasia intraepitelial de baixo grau. A neoplasia intraepitelial de alto grau. Aí vem, né, os carcinomas, carcinoma invasor, carcinoma primeiro microinvasor, depois o invasor, o adenocarcinoma, então são vários tipos. Certo. Dependendo de cada tipo, a gente vai ter um tratamento específico para cada um. Agora, o mais importante de tudo é que, além da colposcopia e citologia, que se possa, havendo alguma lesão colposcópica, que se faça biópsia, porque é o exame padrão ouro, para se descobrir o tipo de lesão e daí se otimizar o tratamento, o melhor tratamento para cada lesão, que pode ser apenas a biópsia, como é o caso da lesão intraepitelial de baixo grau, ou uma cauterização, ou uma vaporização a laser. Existem vários tipos de tratamento. Um tratamento localizado, Localizado. Né? Certo. Ou até uma CAF, que é a cirurgia de alta frequência, quando a lesão já é de alto grau, né? Certo. Uma lesão intraepitelial de alto grau. Certo. São procedimentos realizados a partir da descoberta de uma lesão, dependendo do tipo de lesão, né? Entendi. Até o carcinoma invasor, onde se faz cirurgias, né? Grandes cirurgias, onde se vai buscar os linfonodos que já possam estar atingidos por esse vírus também, né? Já metastasados, já o câncer já com metástase. Então, a importância do Outubro Rosa para essas pessoas, para as mulheres de uma maneira geral, é que elas se conscientizem de que o exame é desagradável, ele é desconfortável, ele não é doloroso, porém, muito desconfortável. Muito necessário. Eu costumo dizer, quando as pacientes chegam, ai, doutora, mas esse exame é muito chato, tenho muito vergonha. O que é pior é fazer esse exame ou ter um câncer? É pra gente pensar, né? Não dá para comparar, porque é um câncer devastador. Claro. Né? Pra gente pensar. Vale a pena o desconforto pelo benefício de você ter o tratamento a tempo e você ficar bem, né? E outra vantagem é porque, embora seja desconfortável, a gente precisa falar do assunto. Exatamente. E o Outubro Rosa traz essa oportunidade de falar do assunto. Sim. Porque, inclusive, a gente quer superar esse medo do diagnóstico. A gente, obviamente, prevenir é muito melhor do que remediar, já diz o ditado popular. Mas, uma vez que ele está comprovado, aí a gente precisa encarar e isso buscar os exames, os tratamentos, o acompanhamento, para que isso seja minimizado. E a gente sabe que a gente também tem uma outra fonte, que é a confiança em Deus, para superar, né, o medo, a insegurança que um diagnóstico como esse traz. Né? Então, o Outubro Rosa, ele
oportuniza isso. Vamos falar do assunto, vamos buscar informação, vamos conscientizar. Então, é muito importante esse mês, né? Não apenas para mama, mas outros tipos de câncer recorrente na vida da mulher, para que a gente encare e busque os meios que a gente tem. A medicina já avançou tanto, não é? E a gente tem muitos meios. Eu tenho um dado que diz que de cada três mulheres com câncer de mama, pelo menos uma que descubra no início, como a gente estava comentando anteriormente, existe uma probabilidade de cura muito grande. Então, a gente também quer que as pessoas tenham essa informação, né? Que nem sempre um diagnóstico de câncer significa um atestado de morte. É uma doença extremamente agressiva, difícil, tem um índice grande de mortalidade, sim. Mas tem muitos casos de superação, né? Exatamente. Inclusive, aqui na PEC, nós tivemos já, esse é o 2º ano, que a União grava um testemunho de superação aqui do nosso campo, né? O ano passado, nós tivemos a história da Leda, lá de Petrolina, né? Muito conhecida, muito querida, que também passou por uma história de superação, né? E esse ano tivemos a Patrícia, aqui de Arco Verde, que gravou também o testemunho dela, porque é uma forma também que a igreja tem para estimular, para falar do assunto, para quebrar um pouco alguns paradigmas, né? Porque às vezes as pessoas preferem não falar do assunto, com medo do diagnóstico, com medo... Eu costumo dizer, quando chegam assim essas assustadas, eu digo, olha, quem tem medo faz 2 vezes. Deveria porque você ser, tem né? medo. Deveria ser, exatamente, até mais, né? Porque tem tanto medo, tanta preocupação. E é muito importante a gente saber que as pacientes que são diagnosticadas com lesão pré-cancerosa, elas precisam fazer um acompanhamento semestral. Ou seja, a cada 6 meses elas têm que estar... elas têm que voltar para repetir a citologia, acompanhar, ver se, mesmo que tenha feito biópsia, se recidivou com 6 meses, se existe a necessidade de uma segunda biópsia. Então, havendo uma lesão de alto grau, elas precisam fazer exame trimestral, quer dizer, de 3 em 3 meses, durante 2 anos, e mais 3 anos, de 6 em 6 meses, porque a lesão ela pode recidivar, quer dizer, ela pode voltar. Esse acompanhamento é tão necessário quanto o tratamento. Por quê? Porque ninguém pode garantir que essa lesão não volte. Entendi. Porque depende demais por ser vírus, não existe um remédio, existe a vacina. Fora isso, quem vai lhe livrar daquela lesão é o seu sistema imunológico. Então, a questão da saúde integrativa aí, que foi mencionada no início, né? Ela exerce um papel aí fundamental, né? A questão do estilo de vida, da alimentação, exercício, e eu tenho né? uma excelente resposta. Todas as minhas pacientes, eu ensino os 8 remédios naturais. E é muito interessante, porque todas, mas assim, todas negativaram. Eu não tenho um caso que não tenha negativado. Acho que fazem o tratamento direitinho, que usam os 8 remédios naturais, ensino como se alimentar, evidentemente, da forma como a gente aprendeu, né? A importância de você comer a sua saladinha com um fruto, uma folha e uma raiz todos os dias, até Jesus voltar, eu costumo dizer a elas. Ótimo. Eu digo exatamente assim, até quando, doutora? Até Jesus voltar. Enquanto estivermos viva, aqui, né? enquanto estiver viva, a gente você tem que vai se cuidar, se alimentar né? assim. E assim, graças a Deus, o resultado tem sido muito bom. Eu costumo contar alguns casos. Eu tive uma paciente assim com 16 anos, que ela é até filha de um médico ginecologista, e ela tinha HPV na vagina, assim, de uma forma que eu nunca vou esquecer. Bem agressiva. Essa menina curou completamente. Ela fez todo o tratamento, acompanhada de 6 em 6 meses, bem direitinho. Ela curou, hoje ela é casada, tem 2 filhos, completamente normal. Tem um outro caso que essa menina vinha dos Estados Unidos de 3 em 3 meses, porque era lesão de alto grau.
E ela também foi curada, completamente curada. Hoje também é casada, tem 2 filhos. Porém, esse ano eu tive o desprazer de receber uma senhora no consultório, indicada por uma amiga ginecologista, onde há 2 anos atrás ela teve um diagnóstico de uma lesão de alto grau, um pré-câncer, né? Já, na verdade, um carcinoma in situ, já porque era no NIC3. E ela teve indicação de uma biópsia e ela não fez. Porque 30 e poucos anos, muito ocupada, com 3 filhos. Não tinha tempo. Não tinha tempo. Não conseguiu superar essa questão da rotina. Não tinha tempo. Isso é muito triste. É assim, eu geralmente eu tenho que sair para não chorar. Porque essa menina não fez. E quando ela chegou, ela estava com carcinoma invasivo. Uau. Não tem mais o que fazer, entende? Não tem. Vai fazer todos os tratamentos, vai fazer linfadenectomia, vai fazer a esterectomia, fez, evidentemente. Mas a gente sabe que a possibilidade dela ter metástase existe. Muito forte. Entendeu? Muito grande. Então, é muito triste quando a gente indica um tratamento e a paciente, por medo ou por falta de tempo, porque tem muitos filhos e porque não porque perdeu o plano de saúde. Não perdeu o plano de saúde, então vá no serviço público. Mas faça. Porque a gente é limitado, o médico não é Deus. A gente tem limitações. Se você precisa fazer aquilo que foi programado dentro do seu quadro. Se você não faz, o médico não tem como resolver. Resolver. Então, precisa que seja consciente, né, dos riscos que você corre. Então, o Outubro Rosa ele vem com essa conscientização da sua fragilidade em meio ao mundo promíscuo que nós vivemos. Muitas vezes a menina casa com um rapaz, assim, ela virgem, mas casa com um rapaz que já teve experiências sexuais e recebe o vírus. Entendi. E ela precisa cuidar. Não, mas doutora, mas o meu marido não tem nada, nunca teve. Mas a mulher, o sistema imunológico é de cada um. O marido pode ter um sistema imunológico forte e debelar o vírus, e ela não. Ela contrai. Geralmente o clearance, quer dizer, o vírus ele sai do corpo, no caso um papilomavírus humano de baixo grau, entre 3 e 6 meses. Ele é resolvido pela imunidade. E no caso de alto grau, entre 12 e 18 meses. O organismo é capaz de resolver, né? O sistema imunológico. Mas existem aqueles onde o sistema imunológico ele é, como é que eu posso dizer, driblado pelo vírus. E ele se consegue, o sistema imunológico não tiver lá fortalecido, muito bem, mais a probabilidade maior. Ele vai evoluir. Ele vai invadir a célula, invade o genoma da célula, muda o genoma da célula, e aí não tem mais o que fazer, entendeu? Mesmo que a gente faça. Os tratamentos eles vão ter que existir, porque quando ele invade o genoma, ele modifica o genoma da célula e ele vai contaminando outras células. Então, ele vai crescendo, aquela célula vai crescendo e vai formar realmente o tumor. Isso precisa ser retirado, porque não tem mais como parar depois que muda o genoma, entendeu? Então, isso realmente acontece. E, como eu já disse, é o 3º câncer em incidência e o 4º em mortalidade no Brasil. É porque as pessoas não, às vezes, por não ter o sintoma, né? O tempo vai passando, não faz o exame. Não, mas eu não sinto nada. Se você tiver um sangramento, então já é invasivo. Porque ele já passou a membrana basal, entendeu? Então, atingiu os vasos. Então, assim, existe essa necessidade. Precisa fazer vulvoscopia, precisa fazer a colposcopia, verificar quando começou sua vida sexual. Isso é muito importante, porque quanto mais precoce, maior a possibilidade de contrair o vírus. Ou tomou ou não tomou vacina. Tudo isso é extremamente importante. Então, que as pessoas possam ter essa luz, né, que o Outubro Rosa vem trazer. E que o Ministério da Mulher possa apoiar, né, ajudar nesse sentido aí, né, nas igrejas. A gente tem promovido, inclusive nas redes sociais, a gente tem aí uma rede social chamada Mulher DSA,
E durante todo esse mês a gente tem colocado ali o histórico do Outubro Rosa, os dados, o que fazer, como desenvolver esse estilo de vida mais saudável, porque entre os fatores que mais influenciam aí dentro da prevenção mesmo do câncer de mama está o exercício físico. Por isso que superação, além de ser uma ideia, um ideal daquilo que a gente quer alcançar, é também o nome de uma corrida. Sim. Então, agora, no dia 29 de outubro, em vários estados, a gente vai ter uma corrida que justamente tem essa conotação de promover hábitos saudáveis. A saúde física, o exercício, né? Exercício Então, botar essa mulherada físico. pra se mexer. Exatamente. E, claro, não é unicamente pelo câncer de mama, tá comprovado, o exercício físico São inúmeros, né, gente? contribui de benefícios. inúmeras maneiras, como você já mencionou. Então, a gente tem essa corrida superação. Então, para quem está nos assistindo aí, se não planejou ainda uma corrida dessa de superação, se organize com as mulheres da igreja, porque né? estimula a imunidade, o sistema imunológico. O mais importante nisso tudo, tanto o câncer de mama quanto qualquer câncer, é o estímulo da sua imunidade. Se você tem células que são elas que eu chamo do o exército, né, de defesa da gente. Você tem o seu exército de defesa. Elas têm a função de identificar essas células atípicas e destruí-las. E isso tudo é proporcionado exatamente pelo estilo de vida saudável, comprovado cientificamente. Olha, foi feito um trabalho na USP, mais ou menos em 2003, mais ou menos, onde eles mostravam, inclusive, assim, no trabalho, as mulheres que se alimentam de forma saudável, com alimentos crus. Olha aí. Olha a dica da doutora, gente. É Alimentos muito crus. interessante. Eles mostravam assim, foi muito interessante esse trabalho, porque mostravam o prato, com aquela salada, com os verdes, o beta-caroteno, né, que tem na cenoura, na gerimum, nos vegetais amarelos, pimentão amarelo. Então, os verdes e os amarelos, muito importante para recuperação do epitélio. E é uma doença epitelial, quer dizer, adianta usar a camisinha, né, o preservativo? Não adianta. Por que não adianta? Porque o papilomavírus humano, ele é epitélio, é uma doença de pele, de mucosa. Então, se antes da relação sexual, existem as carícias. E a manipulação dos órgãos genitais transmite o vírus. Sim. Então, quando você vem colocar o preservativo, já transmitiu. Já foi. Entendi. Entendeu? Então, assim, o preservativo é importante, mas ele é relativo. Não é porque seguro, não é 100%. seguro, porque é contato pele a É pele. um contraceptivo, mas não vai proteger no caso Porque é contato do pele a contato, pele. né? O vírus é contato pele a pele, mucosa a mucosa. Então, havendo contato, já transmitiu. Então, o preservativo, ele não tem importância. Ele tem importância no HIV. No HPV, não. Entendi. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta e não esquecer que o parceiro precisa ser visto também, principalmente nas lesões de alto grau, né? Então, a mulher que ela tem um diagnóstico aí, ela tem alguma alteração, Atípica, alguma célula atípica, né? ela precisa Na conduzir citologia. o parceiro dela para o exame também. Também, para penoscopia, para... Quem é o especialista? O urologista. Urologista. Existem ginecologistas que fazem penoscopia, mas é mais da especialidade da urologia. Certo. Então, gente, olha a dica aí, né? Se a mulher está com Alguma lesão atípica o marido, né, o parceiro, na citologia precisa ser também visto. ser visto. Doutora, e no caso do câncer de mama, né? Tem alguns fatores aí que merecem um pouco mais de atenção. Histórico familiar. Principalmente mulheres que têm mães ou irmãs que já tiveram câncer de mama, ou pai ou irmão, porque câncer de mama também existe em homens. 1%, né? É bem baixa assim, a incidência, mas existe. Se for um parente, assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma tia que teve câncer de mama. Não foi minha mãe, mas ela é irmã da minha mãe. Sim. Não, veja,
O risco existe, porque a gente não vai saber quem herdou a proteína, que quando você tem, quando tem esse tipo de proteína, você tem o risco, né? Então, você não sabe se você herdou. Seria bom fazer, não é? Uma análise genética para ver se você tem esse tipo de proteína. Mas não é tão importante quanto a mãe ou a irmã. Se fosse a minha mãe ou a irmã. Eu tenho uma paciente que 3 irmãs e a mãe tiveram. Então, ela retirou. Retirou as 2 glândulas, entendeu? Ela tirou a mama. Porque ela era uma forte candidata e ela não quis esperar acontecer, entendeu? Podia ser que não acontecesse, né? Mas ninguém pode garantir. Mas, enfim, eu não sou a favor dessas coisas, não, mas acontece. Inclusive, doutora, eu queria abrir um parêntese aqui para avisar para o pessoal que está nos assistindo, né? Que na próxima semana nós vamos ter aqui a presença de um outro especialista, que ele é oncologista e cirurgião plástico. De mamas, de né? Mama, Ele se especializou exatamente porque ele começou a cuidar de mulheres com câncer de mama e aí fez cirurgia plástica para cuidar de uma forma mais abrangente. Cuidar de tudo. Doutor Abdísio vai estar aqui conosco. Foi meu colega de turma. Olha aí. Legal. Não, hoje você encontrou com ele, né? Ele já até confirmou. Semana que vem ele vai estar aqui conosco. Então não perca, tá? A próxima edição do MM Podcast. Nós vamos encerrar aqui esse assunto, né, sobre o Outubro Rosa, né? Então, para o pessoal que nos assiste, ficam aqui as dicas, né, da professora Jeanette e da doutora Audiclere, para que nós possamos ter cuidado com nosso estilo de vida e com a questão dos exames, né, com a importância do cuidado, do tratamento, né? Uma coisa importante também que eu não falei é o câncer causado pela relação sexual oral e anal. Que tipo de câncer é isso? O mesmo. O mesmo. Também transmite... Pelo HPV. Por causa da prática, não é, da relação sexual anal e oral. Ele acomete também ânus, onde tem anoscopia. Sim. Esse é o exame. E o papilomavírus humano oral, que em geral é descoberto pelo dentista. Ele se manifesta... porque ele faz pequenas verrugas, que a gente chama de condiloma. Geralmente, o condiloma, ele pode tanto acontecer na mucosa oral, quanto na mucosa genital. O condiloma vulvar, ele é benigno, ele não leva câncer. Mas ele precisa ser queimado, ele precisa ser resolvido de alguma forma, geralmente por cauterização química. Sim. Mas ele precisa ser resolvido. Ele também é comum na mucosa perianal. E essas pessoas que têm relação sexual anal, elas precisam fazer anoscopia. Não só colposcopia, mas também anoscopia, que é o exame feito no ânus. Existe o anoscópio, que é um material que a gente coloca no ânus para abrir, para examinar lá dentro e ver se existe alguma lesão dentro, né, do ânus pela lesão, pela relação sexual que se tem, né, nesse local. Então, é importante falar isso, apesar de não ser comum, porque existe. Certo. Então, eu tive uma paciente muito interessante esse caso. Essa menina, ela teve um namorado que, na primeira relação, ele disse que era melhor relação sexual anal. E desde então, ela nunca mais teve relação sexual vaginal, era só anal. Então, você não tem que fazer colposcopia, você tem que fazer anoscopia. Porque você não vai ter nada na vagina, nem no colo do útero. Onde é que está o risco maior? No ânus. Então, pode parecer estranho eu falar isso aqui, mas é preciso ser falado, porque esse risco existe. Né? Infelizmente, é uma prática comum em nossos dias. E a gente não pode ignorar, fazer de conta que não sabe. Né? Precisamos conscientizar, precisamos alertar, mas precisamos lembrar, né, que a prevenção, o estilo de vida saudável, os exames, eles podem fazer a diferença entre a vida e a morte, né? Exatamente. Então, vamos trabalhar isso mais ainda, né? Mais do que já temos feito, né?
A professora Janete citou aqui a página do Instagram. Então, se você não segue ainda, aproveita agora para seguir Mulher DSA, porque ali tem muitas dicas, né? Tem uma outra aqui da APEC, né? Vamos Sim, falar dela também. Com certeza. E nós estamos lá repostando tudo que a Mulher DSA, né, legal. tem postado ali, que é o Ministério da Mulher.apec. Ali você vai encontrar dicas, sugestões, materiais, né, disponíveis para você poder trabalhar também na sua igreja com esse tema da conscientização para as mulheres. Rose, tem um outro projeto que a gente tem trabalhado muito no Outubro Rosa, é o projeto Renova. É uma jornada de 30 dias para o início de uma mudança de hábitos e o desenvolvimento de um estilo de vida mais saudável. Porque, às vezes, quando a gente tem um programa e a gente segue esse programa, facilita, né? Já é um caminho ali mais fácil para ser trilhado. Então, se você não conhece, procure aí o Ministério da Mulher da sua igreja, quem sabe a esposa do pastor, a própria Rose aqui na associação, para que você tenha acesso ao material e, quem sabe, se engaje aí nesse movimento, aproveitando o contexto do Outubro Rosa e iniciando esse processo de mudança, maior benefício. Vai ser para a própria pessoa que escolher, porque eu gosto de pensar que a escolha é um fator determinante. O livre-arbítrio é aquilo de mais caro que Deus deu para a gente. E muitas vezes a gente entrega isso na mão de outra pessoa. A gente deixa que outros escolham por nós, Deixa a vida me levar, deixa que o jeito que todo mundo viva vai ser o jeito que eu vivo. Eu não tenho tempo, a rotina, né, e tal, e aí a gente vai passando o tempo, vai deixando as coisas acontecerem e depois o prejuízo e o tempo é grande. passou. Mas eu posso escolher, né? Tem aí muitos estudos, né, da epigenética, que a minha mãe, vamos supor, hipertensa, meu pai hipertenso, eu geneticamente tenho uma tendência para hipertensão. Só que a epigenética, ela comprova justamente o quê? Se eu tiver um estilo de vida saudável, totalmente diferente dos meus pais, saudável, eu posso quebrar essa possibilidade. Essa corrente, essa cadeia, né? Exatamente. Ou eu retardar, posso mudar, pelo menos, ou retardar. Então, escolha. Eu acho que todos nós podemos usar a nossa escolha para viver de forma mais saudável. Pequenas mudanças, pequenos progressos, porque ninguém muda do dia para a noite, né? Sim, eu tenho um estilo de vida há muitos anos que eu não cuido, eu não faço exercício. Então, não vou começar da noite pro dia, né? Vai ser um atleta, da noite pro dia não vai, né? Mas eu posso escolher, da noite pro dia. A escolha é muito rápida. Iniciar o processo. Iniciar o processo. Aí. Gostei de terminar esse podcast hoje aqui falando sobre isso, escolhas, né? Que as nossas escolhas possam comunicar vida, saúde, né? Vida, E que a gente possa transmitir isso para outras pessoas também ao nosso redor. É esse, então, o recado que nós gostaríamos de deixar hoje aqui para você, queridos, que estão nos assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenha sido proveitoso. Na próxima semana nós vamos ter outro momento aqui de bate-papo, né? E vamos tirar algumas dúvidas, conversar um pouquinho mais. Mas a gente quer ver você aí também, do outro lado, fazendo a sua parte. Procurando se cuidar, procurando promover a saúde e ajudando as pessoas, especialmente as mulheres, para que elas possam fazer escolhas melhores, cada vez mais, né, em prol de si mesma, para que ela possa estar bem para cuidar dos seus queridos, família, né, dos próximos, dos outros. Das filhas. Das filhas, né? Dos filhos. Dos filhos, exatamente. Queridas, foi um prazer muito grande ter vocês aqui, viu? Nosso. E uma honra. Prazer foi meu. Parabéns por essa super iniciativa, que quem sabe vai ser o start de mudança na vida de muitas pessoas. Amém, assim né? seja. Assim seja, que bom. Então, queridos, agradecemos a você que esteve aqui conosco, pela sua audiência, pela participação. Muito obrigado. A gente está aqui, mas a gente está feliz, porque a gente sabe que aí do outro lado vocês estão também felizes, motivados e, com certeza, levando essa mensagem também para outras pessoas, para outras mulheres, contagiando, né, com a alegria da vida. Esse é o nosso maior objetivo, né? Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar agora esse momento aqui com uma oração, tá bom? Oremos.
Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos nessa noite de conversar um pouquinho aqui com a professora Jeanette e a doutora Audicléria e conhecer um pouquinho mais, Senhor, dos projetos que a igreja tem desenvolvido para ajudar as mulheres e também conhecer um pouco mais, Senhor, da importância do diagnóstico, do tratamento, da prevenção de doenças que estão se tornando cada vez mais comuns e que têm prejudicado a vida de muitas pessoas. Então, Pai, nesse momento nós gostaríamos de agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer e também de prevenir através de um estilo de vida saudável. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos colocar em prática, né, os princípios apresentados pela Tua Palavra, que foram aqui discutidos e que foram aqui explicados de maneira tão simples, fácil, e ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática. Nos abençoa, continua abençoando a professora Jeanette, a doutora Audicléria, a cada pessoa que esteve aqui conosco, conectado, participando aqui desse momento. E nós te agradecemos por isso e clamamos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, queridos, para vocês e até a próxima edição do MM Podcast. Um abraço.